mesmo, eu preciso orar para que Deus me ilumine, assim eu possa brilhar, Senhor, eu quero brilhar por Ti, cante, brilhar por Ti, quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Brilhe onde você estiver. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar, mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão e o que devo fazer é segurar Sua mão, Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar, cante. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Deus seja louvado. Sejamos luz neste mundo. Brilhemos por Jesus onde quer que formos. Amém? Neste instante eu convido você aí na sua casa, você que nos acompanha pelo Facebook da Igreja Adventista de Maria da Fé, a fechar os seus olhos e orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, bom Deus, pela alegria de neste sábado nos encontrarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder adorar o Teu nome em tão boas circunstâncias, com saúde e desfrutando desse momento de paz, embora que estejamos, ó Deus, aflitos e talvez até sofrendo pela perda de amigos, de pessoas que por meio da pandemia têm nos deixado, mas, ó Deus, em nós paira a esperança do reencontro na manhã da ressurreição. Enquanto esse dia não vem, enquanto esse dia não chega, que venhamos estar cumprindo, ó Deus, a missão que o Senhor confiou a esta igreja e continuar como pessoas, como discípulos de Jesus, pregando e brilhando para que outras pessoas tenham a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus, por meio do nosso trabalho missionário,
por meio do nosso testemunho. Abençoa, Pai, a mensageira que o Senhor escolheu nesta manhã e que ela, Deus, consiga falar aos corações que estão nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, como é bom estarmos no sábado do Senhor na sua presença. Mesmo que não temos a oportunidade de estarmos reunidos na igreja, pois estamos em um momento atípico, mas nós estamos aqui para juntos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E hoje nós estamos comemorando o sábado missionário da mulher adventista aqui na igreja de Maria da Fé. E nós estamos no mês de março, que é o mês das mulheres, né? E hoje nós separamos esse dia para estudarmos a palavra de Deus e ouvirmos testemunhos de mulheres que têm dedicado a sua vida para a honra e para a glória do nosso Deus. E o sermão de hoje, o título é: Venham e vejam, mostre o Salvador ao mundo. Amém? Nós iremos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. E essa história vai nos ensinar como Deus usa aqueles que estão dispostos e disponíveis para a sua honra e para a sua glória. Os irmãos que estão em seus lares possam pegar a sua Bíblia para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Hoje nós estamos na presença do nosso Deus nesse sábado e podemos agradecer a Ele porque Ele tem cuidado de nós. Podemos meditar na sua palavra e aprender sobre o plano dele para as nossas vidas. O envolvimento de mulheres na missão tem feito ao longo da nossa história ao redor de todo mundo uma enorme diferença. Por quê? Porque tanto os homens, mulheres e crianças são instrumentos nas mãos de Deus para o avanço do Evangelho. Eu quero convidar você, como você está na sua casa, para que nós possamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor orientação para estudarmos a sua palavra. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome para todos sempre. Obrigado porque estamos na tua presença nessa manhã. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor Deus, que estão em seus lares. Cada família reunida nesse dia, nessa manhã de sábado, para adorar o teu santo nome. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a mensagem de hoje contando para vocês a história de Ana Cristina e Fernando. É a história dessa jovem. Ela nasceu na Suécia em 27 de novembro de 1870. E Ana, o nome dela é Ana Cristina, sonhava em ser professora e ajudar aos pobres. Aos 16 anos, ela foi com a sua família para os Estados Unidos. E o seu primeiro trabalho foi em um restaurante, onde ela conheceu um jovem chamado Fernando. Eles se casaram e no ano seguinte o casal recebeu a visita de um comportor evangelista. Eles compraram o livro O Conflito dos Séculos, de Ellen White, e conheceram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O missionário convenceu Fernando a abandonar o fumo e depois de receber estudos bíblicos, o casal começou a guardar o sábado. E com a guarda do sábado, além da alegria de obedecer a Deus, vieram também as provas
provas e Fernando foi demitido do seu trabalho. Então, com essas dificuldades, Deus usou essa dificuldade deles para mudar a história de Ana e de seu esposo. Eles então, sem trabalho, pensaram em estudar enfermagem e assim eles poderiam conseguir suprir suas necessidades financeiras e ajudar outras pessoas a conhecer Jesus. Então, o desejo deles era, além de estarem trabalhando, eles também queriam ser missionários. E em 1909, eles tiveram a oportunidade de serem missionários. Eles viajaram, estavam em uma reunião e ali o presidente da associação, o presidente da Igreja para a América do Sul, fez um convite àqueles jovens que estavam ali naquela reunião para que pudessem se tornar missionários. E Ana e seu esposo tomaram a decisão naquele momento de fazer a inscrição, se tornar missionário, viajaram para o Peru para evangelizar, mesmo sem conhecer a língua. Eles não falavam espanhol, mas eles foram. Ana e seu esposo se ofereceram para a assistência médica e ali eles ajudaram as pessoas com relação à saúde, mas também apresentavam a Jesus. Eles ofereciam assistência médica e estabeleceram escolas e igrejas naquela região. Dezenas de mulheres, dezenas de pessoas foram conquistadas para Jesus. Hoje, 110 anos depois de embarcarem para essa missão, que era o sonho da vida deles, Ana e Fernando são considerados pelos adventistas e não adventistas daquela região como um casal missionário mais eficaz da história da América do Sul. E ali no Peru e na Bolívia, muitas crianças levam o seu nome, o nome de Fernando e Ana. Ali também, após o trabalho que eles fizeram, muitas pessoas, igrejas, missões, homenageiam eles até hoje. Ana morreu no dia 5 de novembro de 1968, com 97 anos de idade, e após uma vida de serviço. Mas a sua história prevalece viva até hoje, inspirando mulheres de diferentes gerações a servir a Deus, cumprindo a missão em todo o mundo. Ana não foi a única mulher que fez a diferença ao se envolver na missão. Há várias outras mulheres que mudaram não apenas a própria vida ou a vida da família, mas mudaram bairros, mudaram cidades, regiões e até países. Nós hoje iremos estudar a história de uma mulher que fez a diferença onde ela esteve. E nós iremos ver a história dessa mulher que está na Bíblia, no capítulo 4 de João. É uma história bem conhecida. É a história da mulher samaritana. Vamos abrir as nossas Bíblias, João, capítulo 4. No capítulo 4, e nós iremos conhecer a história, nós iremos relembrar, porque é a história de uma mulher também muito conhecida na Bíblia. A mulher samaritana, como é chamada, foi até o poço de Jacó, por volta de meio-dia para tirar água. Capítulo 4, verso 28 e 30. Ao chegar lá, ela encontrou um judeu cansado da viagem que estava ali junto ao poço. Mas aquele homem não era qualquer homem. Aquele não era um dia qualquer. E aquele não era um homem qualquer. E daquele momento em diante, aquela mulher nunca mais seria uma mulher qualquer.
Porque ela teve um encontro com alguém muito especial. Mas alguém que tinha o poder de mudar a sua vida para sempre. Assim como a mulher samaritana, nós também podemos cumprir a missão. Aquele encontro disse para ela que ela teria daquele dia em diante a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos ler o que diz o relato, capítulo 4, verso 28 ao 30. Diz assim: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O seu futuro, no verso agora 39 ao verso 42. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido a sabedoria e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vejam que essa mulher teve o encontro mais importante da vida dela ali. E a ela foi dada a incumbência de apresentar a Jesus para aquelas pessoas que moravam na cidade. E ela foi e cumpriu a missão. E ali, por causa do seu testemunho, muitas pessoas foram encontrar a Jesus. Por causa do seu testemunho, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a Jesus. E o que eles disseram foi o seguinte: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O seu testemunho levou as pessoas a terem o encontro com Jesus. E nesse encontro, aquelas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Vejam que aquela mulher não era mais a mesma a partir do encontro que ela teve com Jesus. Assim como a mulher samaritana, todos nós podemos cumprir a missão. E você pode se perguntar: mas eu cumprir a missão? Mas eu não posso viajar para ser missionária como a Ana e o seu esposo. Ou você pode dizer: eu não estudei teologia, não conheço a palavra. Assim como aquelas pessoas que fizeram o curso de teologia e se tornaram pastores. Ou você pode dizer: tenho muitos problemas na vida, não sou capaz de fazer esse trabalho, não sou capaz de cumprir a missão. Como Deus pode me chamar para cumprir a missão com tantas dificuldades assim, ou com tantas falhas? A história dessa mulher samaritana mostra que para cumprir a missão, você não precisa ser perfeita. A história dessa mulher mostra que para cumprir a missão, você não precisa saber tudo. E você também não precisa ir tão longe. Por quê? Porque ela cumpriu a missão ali na sua cidade, para aquelas pessoas que viviam ao redor dela. Portanto, queridos, ela cumpriu a missão perto de casa, falou a Jesus aos outros, apresentando o seu testemunho. Ela cumpriu a missão que Jesus colocou em suas mãos. E assim, todas nós também podemos fazer. Porque Ele nos dá a missão e nos capacita para cumprir a missão. Para cumprir a missão, você não precisa ser perfeita. A mulher samaritana sabia que não era perfeita.
estava longe de ser perfeita. Era uma mulher em que as outras pessoas não olhavam para ela com bons olhos, olhavam para ela com preconceitos. O fato de ela ir ao poço em um horário em que provavelmente não encontraria ninguém é um sinal de que aquela mulher não era uma mulher em que as outras pessoas tinham prazer em estar perto dela. Outra evidência é a afirmação que Jesus fez sobre a vida conjugal dela. Era uma pessoa que tinha defeitos, era uma pessoa que a sua vida não estava organizada diante de Deus, mas ela cumpriu a missão. A maior evidência é o clamor que ela fez: Senhor, dá-me de beber dessa água, da água que Jesus ofereceu, quando ele disse: quem bebe da água desse poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu, Jesus afirmando, que eu tenho para oferecer, nunca mais voltará a ter sede. E aquela mulher disse: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não precise vir aqui buscá-la. E a mulher samaritana vivia uma vida de pecado. A culpa oprimia o seu coração. Ela tinha sede de paz, ela tinha sede de liberdade e ela tinha sede de vida. E Jesus poderia oferecer tudo isso para ela, a oportunidade de ser uma pessoa livre. Mas após o seu encontro com Jesus, a sua vida imperfeita, em vez de uma culpa para não cumprir a missão, ela não colocou essa desculpa. Ela sabia que era imperfeita, mas ela se transformou no próprio conteúdo da salvação. Ela disse: venham e veja o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela não quis esconder a sua culpa, o seu pecado, mas ela disse: venham, eu quero apresentar para vocês um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. E as pessoas aceitaram o convite dessa mulher e tiveram um encontro com Jesus. Então, para cumprir a missão, nós podemos encontrar na história dessa mulher que para cumprir a missão não precisamos ser perfeitos. Mas também um outro ponto nós podemos entender e aprender com a história dessa mulher, que para cumprir a missão não preciso saber tudo. No encontro em que ela teve com Jesus ali, ela não sabia tudo sobre a religião e nem tudo sobre Jesus. Ela não sabia tudo sobre ele. A história da mulher samaritana está aí para nos mostrar que você não precisa saber tudo para cumprir a missão. Você não precisa conhecer toda a Bíblia. Você não precisa fazer um curso de teologia. Você não precisa conhecer tudo, mas você precisa ter um encontro com Jesus e conhecer a Jesus. Então, não se preocupe quando alguém te convidar para fazer a obra do Senhor. Você não precisa saber tudo. Você só precisa se colocar à disposição de Jesus e Ele lhe mostrará o que você deve falar, o que você deve fazer e como você deve agir. Um outro ponto que nós podemos aprender com a história da mulher samaritana é que para cumprir a missão, você não precisa ir tão longe para testemunhar de Jesus. Nós não precisamos ir para a África, nós não precisamos ir para outro continente, nós não precisamos sair da nossa cidade ou do nosso país. Para cumprir a missão, você não precisa ir tão longe. A mulher samaritana foi impactada pela mensagem e pela pessoa de Jesus. Sua primeira reação foi voltar para onde morava e contar às pessoas que ela acreditava e que havia um Messias. Ela voltou para onde? Para a sua casa. Ela voltou para perto das pessoas que ela conhecia e foi para a cidade e anunciou a Jesus. E ela anunciava Jesus com seu testemunho. E ali ela pôde testemunhar de Jesus. Ela corre para as pessoas da sua própria cidade. Ela não precisou sair do país. Ela não precisou ir para outra cidade. Ela não precisou ir para outro continente.
ela testemunhou na sua cidade. Para cumprir a missão, você não precisa ir tão longe. Aonde você estiver, você pode cumprir a missão. Onde você estiver plantada, você deve florescer, apresentar um Jesus salvador, um Jesus amoroso. Nessa história nós não vemos uma mulher hesitante, porque ela poderia ter colocado todas as desculpas possíveis. Mas eu não quero ir, porque se eu for apresentar a Jesus, as pessoas podem não acreditar. Não foi isso que ela fez. Ela poderia pensar, mas será que as pessoas vão querer olhar para mim? Será que as pessoas vão dar ouvido à minha palavra, assim como eu sou pecadora? Ela não falou isso. Ela foi. Ela poderia pensar que as pessoas não iriam acreditar no seu testemunho. Ela poderia pensar que as pessoas iriam ignorar, que as pessoas iriam fechar as portas, que as pessoas iriam dar as costas para ela. Mas ela foi. Nós vemos uma mulher decidida a levar aos outros, aos mais próximos, aquilo que ela mesma estava vivendo. Ela estava decidida e ela falou assim: venham e vejam. Ela convidou as pessoas para verem não a vida dela, não a transformação dela, mas venham e vejam o Salvador. Venham e vejam aquele homem que tem poder, que é alguém que contou a minha história, que falou toda a minha vida. Aquele homem é o Salvador, é o Messias. Nosso esforço no campo missionário, nosso maior esforço no campo missionário são a nossa família e a nossa vizinhança. Deus colocou diante de nós uma família para que nós possamos apresentar para essa família um Salvador ressuscitado e preste a vir. Ele colocou diante de nós os nossos vizinhos para que nós possamos também, com o nosso testemunho, apresentar um Salvador morto e ressuscitado, preste a vir buscar a todos aqueles que nele creem. E eu confesso a vocês que na história dessa mulher, a gente tem aprendido que ela cumpriu bem direitinho a tarefa que Jesus confiou a ela. Ela foi lá e apresentou para os seus vizinhos, apresentou na sua cidade, apresentou na sua família um homem, o Messias. Se Jesus tem poder para transformar a vida bagunçada, a minha vida, se Ele tem poder para transformar, teve poder para transformar a vida daquela mulher, Ele também tem poder para transformar a vida de outros que estão perto de nós. Nós não podemos olhar para aqueles que estão ao nosso redor e dizer: mas aquela pessoa não quer, aquela pessoa não se esforça para obedecer a Jesus. O nosso dever é ir até elas e apresentar a Jesus, porque assim como Ele tem poder para transformar a minha vida e a sua vida, Ele tem poder para transformar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Ele tem poder para transformar a vida de todos os seus filhos, porque o desejo dele é levar a todos para o céu. Portanto, queridos, você não precisa ir tão longe para cumprir a missão. Basta permitir que Jesus use a sua vida transformada para transformar a vida daquelas pessoas que estão perto de você. Qualquer pessoa pode cumprir a missão. Qualquer pessoa. Você pode cumprir a missão. Eu posso cumprir a missão. Os seus familiares podem cumprir a missão. E os seus vizinhos também podem cumprir a missão. Sabe como? Sabe como nós podemos cumprir a missão? Nós podemos cumprir a missão se nós colocarmos a missão como uma prioridade na nossa vida. Porque aquela mulher colocou a missão como prioridade na sua vida. Como é que nós sabemos disso? Lá na história, no capítulo 4, quando nós lemos a história da mulher samaritana, nós podemos ver que aquela mulher, quando encontrou a Jesus, quando reconheceu a Jesus como alguém forte e poderoso, quando ela sentiu o impacto do encontro que ela teve com Jesus, sabe
rapidamente à cidade anunciar sua recente e extraordinária descoberta. Ela disse: venham e vejam o Salvador, o Messias. Mas relembrem comigo, o que aquela mulher estava indo fazer quando ela teve um encontro com Jesus? Quando ela teve um encontro com Jesus, ela estava indo para aquele poço para buscar água. Eu acredito que aquela mulher tinha as tarefas de casa para fazer naquele dia. Que aquela mulher precisava levar água para sua casa para executar as tarefas necessárias para o andamento da sua rotina. Ela viu que naquele momento o mais importante era levar a mensagem do Messias para os seus familiares. Portanto, as tarefas da casa naquela tarde não eram mais importantes do que dar a notícia do Salvador. O jarro de água abandonado é um poderoso símbolo exterior do que aconteceu no interior do coração daquela mulher. No coração daquela mulher aconteceu uma transformação quando ela teve um encontro com Jesus. Eu sei que ela tinha suas tarefas para cumprir. Ela precisava levar água para sua casa. Mas o encontro com Jesus fez ela entender que as suas tarefas domésticas eram importantes, mas a prioridade, o mais importante, era fazer com que as outras pessoas também conhecessem a Jesus. Convidar as pessoas para virem até Jesus e conhecer a Jesus. Então, da mesma maneira, as pessoas vão saber se realmente somos transformados ao olharem para a nossa lista de prioridades. A nossa família deve ser uma prioridade, mas o mais importante é levar Jesus para a nossa casa. O nosso trabalho é importante, mas o mais importante é colocar a Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E aquela mulher deixou o seu cântaro, foi até a cidade convidar as pessoas para verem Jesus. Para cumprir a missão, nós devemos priorizar a missão. Temos muitas coisas importantes e necessárias para nós e para a nossa família. Mas o mais importante é estar perto de Jesus. O mais importante é que a nossa família esteja perto de Jesus. E assim nós iremos cumprir a missão, porque a missão na nossa vida é uma prioridade. E as pessoas ao nosso redor irão conhecer a Jesus quando nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida. Quando uma pessoa é evangelizada, ela se torna uma evangelista. E foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Para cumprir a missão, nós precisamos priorizar a missão. A missão precisa ser uma prioridade em nossa vida. E para cumprir a missão, nós também precisamos compartilhar o nosso testemunho. As pessoas que conheciam aquela mulher, a mulher samaritana, não podiam negar a transformação que elas viram depois que a mulher samaritana se encontrou com Jesus. Os olhos dela, que antes eram um olhar triste, passou a ser um olhar que transmitia esperança. Um olhar sem brilho, ela passou a ter brilho nos olhos. E ela passou a apresentar uma vida completamente diferente. Ela começou a apresentar que ela tinha esperança. Algo diferente estava ali naquela mulher. E ela passou a apresentar alegria. E ela passou a demonstrar que agora a vida dela tinha um sentido. E no verso 42, afirma que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher. Amém? Vejam só. Muitas pessoas passaram a crer em Jesus depois que viram o testemunho daquela mulher. Eu pergunto, ela fez um sermão? Ela não fez o sermão, mas ela apresentou o seu argumento. Ela falou, aquele homem, ele falou tudo quanto eu tenho feito. E as pessoas, ao ver o testemunho daquela mulher,
foram até Jesus e conheceram o Salvador da vida deles. Então, vejam só, para cumprir a missão, você também deve focar em Jesus. Não sou eu que vou fazer a transformação. Não é a minha vida que vai fazer a transformação no outro. Mas é a pessoa de Jesus. Com o nosso testemunho, nós levamos as pessoas até Jesus. E Jesus é quem faz a transformação na vida dela. Cumprir a missão é mostrar um Salvador ao mundo. Cumprir a missão é apresentar Jesus. Então, para cumprir a missão, o nosso foco deve ser apresentar Jesus às pessoas. Levar Jesus às pessoas. Todo verdadeiro cristão deve nascer no reino de Deus como um missionário. Deus tem usado pessoas em todas as épocas. A palavra de Deus nos apresenta a história dessa mulher. Uma mulher que teve encontro com Jesus e que, através do seu testemunho, no verso 42, as pessoas diziam: já agora não é pelo que você disse. Não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. As pessoas se encontraram com Jesus e viram verdadeiramente o Salvador do mundo, porque uma mulher que poderia ter usado seus argumentos para não obedecer a Deus, aquela mulher aceitou o chamado do Senhor e ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, nós conhecemos história de outras mulheres que as suas histórias estão na Bíblia, que foram usadas por Deus. Mas nós conhecemos outras histórias de mulheres que foram usadas por Deus, e Deus tem feito um trabalho através dessas mulheres que se colocaram diante de Deus como instrumento em suas mãos. E eu quero convidar vocês para ouvir a história de Eni. Eni é uma senhora, é uma mulher que aceitou o chamado do Senhor para apresentar a Jesus. Ela mora no nordeste do Brasil. E assim como a mulher samaritana, está mudando a história de sua cidade. Convido vocês para prestar atenção nessa história da irmã Eni e se inspirar. E como Deus tem usado a irmã Eni, Ele também deseja usar cada um de nós.